E o Renato Gaúcho, que depois da derrota pro Flamengo bateu boca com o jornalista na coletiva e olha, desabafou sobre um monte de coisa. Não, dá o microfone pra ele. Dá o microfone. Dá o microfone pra ele. Tá bem assim. Então você procura ouvir de novo a pergunta que você fez pra mim. Você vai ver no vídeo de hoje o Renato falando sobre a saída do Arias, discussão com o Ganso, esquema tático do Fluminense e muito mais. Mas antes, se você não é inscrito no canal, se inscreve agora para apoiar nosso trabalho e receber mais vídeos como esse. Ah, e eu não posso deixar de te lembrar que esse vídeo aqui é em parceria com o SofaScore, que é o melhor aplicativo de futebol do mundo para você ter no seu celular. Com o SofaScore você acompanha o desempenho de cada atleta, olhando qual deles deu mais dribles, fez mais chutes, deu assistências, marcou gols, enfim, até o mapa de calor do jogador em campo você consegue acompanhar, comparar um jogador com o outro para ver quem tem números melhores e muito mais. E o melhor de tudo é que é de graça. Só clicar no link que tá na descrição e no primeiro comentário fixado ou apontar a câmera do seu celular pro QR Code que tá aparecendo aqui na tela para você ser direcionado para a loja do seu celular e baixar o aplicativo, que eu tenho certeza que você vai curtir demais o SofaScore. Baixa agora. Logo após o jogo, o Renato foi questionado sobre o Fluminense, o jogo truncado que o Tricolor fez, e ele explicou muito bem o que ele pensou para a partida. Você falou bem, né? Boa noite a todos. O jogo bastante truncado. Taticamente, a minha equipe fez uma partida muito boa mesmo. Aí você colocou bem, nós criamos pouco, mas o Flamengo também criou pouco. Então, chances claras mesmo de gol, ninguém havia tido. E num lance que a gente, de novo, uma falha nossa, a gente acabou tomando gol no final. Essa desatenção que a gente teve também no primeiro tempo do jogo contra o Cruzeiro, nós pagamos caro. E hoje, mais uma vez, infelizmente, o jogo estava bem controlado, disputado. Qualquer uma das equipes poderia ter ganho o jogo de 1-0, o Flamengo ganhou, o Fluminense poderia ter ganho, o jogo poderia ter terminado 0-0. Um clássico, foi bastante disputado, mas infelizmente nós tomamos esse gol no final. E o John Kennedy está de volta. Ele falei com ele antes mesmo de ele voltar para o clube, e falou que veio para nos ajudar, então as oportunidades vão aparecer. É mais uma opção que eu ganho. Questionado sobre algumas mudanças no time, é claro que o Renato ia falar do calendário e que o Fluminense teve mais jogos, principalmente no Mundial de Clubes. Você já fez a pergunta e praticamente respondeu, né? É o campeonato, é o calendário. Nós estamos jogando a cada 3 dias, praticamente uma decisão. E você tem que colocar aí na matéria, é o seguinte, que eu vou te ajudar na tua matéria. Fluminense, Flamengo, Botafogo e Palmeiras foram para o Mundial. O Fluminense foi o último clube que saiu do Mundial. Todos os clubes que ficaram no Brasil tiveram férias. Fizeram uma pré-temporada. Estão descansados. A gente vem no tiroteio. A gente vem numa pegada forte. Não tem como colocar uma equipe, a mesma equipe, a cada 3 dias. Os jogadores querem jogar, vão entrar e o adversário vai atropelar a gente. E outro exemplo que eu vou te dar, que não tem nada a ver, mas vou dar exemplo, é o Cruzeiro hoje. O Cruzeiro ficou, fez pré-temporada, eu acho que fez o 3º jogo hoje, havia feito 2 jogos, fez um contra a gente, deve ter feito um outro, mudou meio time. E ficou aqui. E aí eu te pergunto, será que os treinadores estão errados em poupar os jogadores? Por isso que a gente tem 30 e poucos jogadores. Por isso que eu falo para você, para o jogador estar preparado. Por isso que eu falo que as oportunidades vão aparecer, ninguém pode reclamar. Então é com eles. E eu fiquei muito satisfeito com a minha equipe hoje dentro do campo, tirando o lance do gol. Volto a repetir, taticamente a gente fez uma partida muito boa. Nós jogamos contra um adversário que com certeza briga pelo título, está sempre na ponta de cima da tabela. E você vai ver as finalizações, o Flamengo não criou mais do que a gente. Praticamente foi um jogo parelho. O Flamengo teve mais a bola, mas chances mesmo de gol foram criadas pouco de ambas as partes. E o Flamengo conseguiu, em uma falha nossa, fazer o gol e nos vencer. É lógico que o que interessa no futebol é o resultado. Então, se você for ver sempre todos os jogos, os clubes têm, por exemplo, 3 competições. Hoje nós estamos falando de Campeonato Brasileiro.
E os clubes que ficaram aqui estão poupando jogadores. Por que e como que eu não vou poupar? A não ser que eu não pense, e eu sou pago para pensar, coloco a mesma equipe toda hora para dentro do campo e começo a perder os jogadores por lesão muscular. Então, mais uma vez eu falo, clubes que não viajaram, tiveram férias, fizeram pré-temporada e estão poupando jogadores. Bom, aí você põe na balança se eu estou certo ou se eu estou errado. Mas a tua pergunta foi muito bem válida. E aí veio o grande momento da coletiva, que foi quando o repórter foi questionar sobre a treta que se falou com o Ganso e por que ele não tá jogando. E, meu irmão, Renato perdeu a linha. Boa noite, Renato. Rafael Siqueira, do Jornada KTO 1902. Queria te perguntar a respeito de um jogador que não estava disponível hoje, mas que já foi muito importante para o clube, que é o Paulo Henrique Ganso. Ele foi para a Copa do Mundo com condições de jogo, aparentemente, jogou poucos minutos, e você agora está usando esquemas com 3 volantes, com linha de 5 defensores, em que você não usa um jogador exatamente nas características do Ganso. Então eu queria escutar de você. O que você pensa a respeito do momento atual do Ganso, como que você enxerga que ele está fisicamente, tecnicamente, e o que você enxerga que ele pode agregar, que como ele pode ser útil aos esquemas que você bota no campo de agora até o final do ano. Obrigado. Não, é isso que eu ia falar para ele. É isso que pô. Não, sim, mas aí você não pode fazer Não, dá o microfone para ele. Dá o microfone. Dá o microfone para ele. Você não pode falar assim, como, perguntar como. Deixa eu falar. Eu vou te ajudar. Calma. A tua pergunta, eu vou falar sobre o Ganso. O Ganso é um jogador importante no nosso grupo. É um dos líderes do grupo. Eu converso bastante com ele. Muita gente falou que eu tive um problema com ele na Copa do Mundo. Não teve problema nenhum. Não teve problema nenhum. O Ganso não está sendo relacionado porque ele está machucado. Fez exame, deu quase grau 1. Vocês não sabem, mas então eu vou falar agora. Ele estava escalado para jogar contra o Cruzeiro. Na véspera ele sentiu a perna, fez exame, constatou a lesão. Então, por isso que ele não está. Simplesmente porque ele está machucado. E no jogo contra o Cruzeiro ele iria jogar. Pronto. Agora você devia ter tido essa informação, né? Que ele está machucado. Minha pergunta não foi essa, Renato. Não, você foi sim. Foi. Você perguntou o que ele representa no grupo. Eu estou educadamente te respondendo a pergunta. Pedi para devolver o microfone. Você pode se manifestar de novo. Eu estou respondendo. Você fez metade da pergunta que eu estou te respondendo e a outra metade você não sabia que ele estava machucado. Sabia sim. Então você procura ouvir de novo a pergunta que você fez para mim. Tá bom. Aí você vai ver que você pisou na bola, então. Depois é claro que ele também foi questionado sobre o John Arias, que saiu, foi jogar na Premier League, e o Renato se mostrou um pouco desanimado sobre reforçar nesse setor. O Arias, lógico que ele vai fazer falta. Nós ficamos felizes e tristes com a ida dele. Tristes por ele nos deixar e felizes porque ele realizou um sonho que ele tinha na cabeça. Mas agora não adianta a gente ficar se lamentando. Ele foi embora. A gente está buscando, a gente está sempre de olho na base também, mas nessas horas é muito difícil você encontrar um jogador à altura do Arias, na base, entendeu? Porque o jogador da base tem que ser lapidado, tem que ser preparado, porque a gente não possa queimar nenhum garoto. Nós já estamos lapidando os que estão aqui com a gente. Tenho conversado bastante com o presidente, trocado algumas ideias com ele sobre reforços, mas aí sempre cai naquela dificuldade financeira. Já é difícil você encontrar um jogador. Quando encontra, foge do patamar do Fluminense. Quando se encontra, você vê que muitos clubes querem, muitas vezes, contratar, é o que a gente vê por aí, e é difícil encontrar jogadores. E os clubes que têm dinheiro, é lógico que estão sempre na nossa frente. O presidente Mário Bittencourt já tinha falado sobre o Fluminense ir ao mercado para contratar um jogador para substituir o Arias. Até porque eu vou responder uma parte da pergunta dele, se você me permitir. O Renato, quando se referiu na coletiva, se referiu a quando a gente renovou o contrato, tá? Não foi nesse momento agora, tá? Então, só para deixar muito claro, porque repetindo o que eu falei aqui nas minhas palavras, está se querendo colocar uma conotação muito financeira nessa história, quando na verdade ela tem a parte financeira, obviamente, que é muito importante, mas, como eu te disse, é uma conversa que a gente pode explorar mais na coletiva, enfim, sobre como foi e tudo, mas é só para deixar muito claro. Com relação à reposição, queria dizer a você o seguinte, isso é uma outra coisa que eu tenho ouvido as pessoas falar, vou usar o exemplo, eu gosto de usar exemplos passados, não para fazer comparativos, mas sim porque o clube tem mais de 120 anos, então o clube tem a sua história. Quando o Conca saiu,
em 2011, o Fluminense contratou 2 jogadores. Uma aposta, que era o Lanzini, e contratou o melhor jogador da Libertadores após o Neymar, né? Os 2 melhores jogadores da Libertadores que o Santos ganhou eram Neymar e Martinucci. Então o Fluminense gastou um dinheiro muito alto no Martinucci na época e trouxe o Lanzini como aposta. O Lanzini deu certo, o Martinucci, infelizmente, teve 4 fraturas por estresse nas tíbias e nunca conseguiu performar pelo Fluminense. Então, assim, e aí você diz assim, tem que buscar um jogador igual o Arias. O Arias não chegou aqui, o Arias, ele se construiu o Arias aqui, né? Então, obviamente, que se a gente conseguir um jogador igual o Arias para fazer a reposição, obviamente que a gente vai tentar achar esse jogador. Se não achar esse jogador, a gente vai tentar fazer um jogador na filosofia que o clube tem de tentar fazer jogadores com potencial e que tenham todas essas valências para que a gente tenha um novo Arias ou um novo Lanzini ou, enfim, outros jogadores, enfim, que já passaram por aqui que a gente contratou e viraram case de sucesso. Já está em avaliação desde o momento em que começou a se negociar a possível saída do Arias. E por quê? Porque realmente antes do Mundial não se falava nisso. Então a gente está, enfim, ia até concluir a operação para saber se ele ia mesmo ou não. O departamento de scout já está trabalhando nisso. E aí, sobrenome, você sabe que eu costumo não falar. Enfim, a gente vai... Se você descobrir, fica à vontade. Eu não vou mentir. Né, assim, sobre o Inestrosa, é um jogador que a gente já monitora há bastante tempo. É um jogador interessantíssimo. Um jogador com as características parecidas com a do Arias. Por coincidência, é um colombiano também. Então, obviamente que a gente está olhando, mas estamos olhando vários outros jogadores também. E não necessariamente vai ser um jogador que a gente vai comprar, pode ser um jogador que venha livre, enfim, não depende. Mas a gente, com calma, vocês vão saber quando a gente fizer. Mas é isso, queria só pontuar essas 2 coisas, respondendo um pouquinho da pergunta dele. O que o Renato quis dizer na coletiva foi que, como todo jogador, o Renato também teve esse sonho de ir, foi jogar na Europa. Que ele tinha o sonho e que atrás lá a gente fez, enfim, vocês sabem disso, a renovação e etc. Mas não foi especificamente sobre este momento agora, né? O que ele quis dizer é que o clube fez o que tinha que fazer quando tinha que fazer e nesse momento a gente construiu de outra forma. E vale lembrar para o torcedor, é claro que você já sabe, mas vale lembrar que o próprio Arias foi quem queria sair, ele que achou que era uma oportunidade para ele jogar na Europa. Sim, eu acho que eu sempre fui muito sincero e muito aberto para vocês. Eu sempre expressei o meu sonho de chegar a uma das grandes ligas da Europa. E, cara, Deus me proporcionou desta vez uma oportunidade que é boa para todo mundo, é boa para mim, é boa para o clube. E eu estou tendo essa oportunidade de cumprir meu sonho, de chegar à melhor liga do mundo. Então, eu acho que não tem muita explicação, embora que esse sonho nunca, que eu expressei assim abertamente, seja desrespeitando o clube, seja desrespeitando o Fluminense. Até o último dia eu respeitei esse escudo e essa camisa que eu acho que está por encima de qualquer coisa, de qualquer pessoa. Mas eu sempre expressei que tinha esse sonho. Como eu acredito que todos vocês têm um sonho, que qualquer torcedor, qualquer pessoa tem o seu sonho, independentemente de qual seja. Eu sempre expressei que tinha esse sonho e, graças a Deus, hoje eu tenho essa possibilidade de deixar uma boa marca para o clube, algo muito bom para o clube, e de eu conseguir alcançar meu sonho de jogar na melhor liga do mundo. E aí eu pergunto, torcedor, o Fluminense vai encontrar um bom jogador para jogar nessa posição? Quem que você indicaria aí pro Fluminense ir atrás e contratar pro lugar do Arias? Comenta aí, quero saber a sua opinião.